aqui é o professor Heitor, professor de Biologia da Oficina do Estudante. Hoje eu quero tratar com vocês de um assunto muito importante. Certas palavrinhas que geralmente nos trazem uma grande confusão quando nós começamos a estudar aqueles assuntos complicados, como mitose e meiose, que é um assunto que a gente estuda desde o Fundamental 2, depois a gente passa pelo ensino médio, vai fazer o cursinho e está sempre confundindo certas palavras, tá? Porque são palavras realmente muito parecidas. Eu dei o título para essa aula, cromossomos, cromatina, etc. Tá? Que são palavrinhas que se confundem realmente, né? Bom, eu parti o meu desenho aqui do núcleo interfásico. O que é este núcleo interfásico? O núcleo intérfase é aquele núcleo antes da célula entrar em divisão, tá? É o núcleo de uma célula, vamos dizer assim, que acabou de sofrer a mitose e agora ela está prontinha para quê? Para começar a se desenvolver até atingir o momento da reprodução. Seja o momento em que ela vai sofrer mitose, seja o momento que ela vai sofrer meiose, tá? Então, a primeira palavrinha que eu quero tratar com vocês, cromatina. O que é a cromatina? A cromatina ela se refere a um conjunto. Conjunto do quê? Conjunto de todos os cromossomos que uma célula eventualmente tenha. Se nós fôssemos falar da nossa cromatina, ela seria composta por 46 cromossomos, 23 dos quais nós recebemos do espermatozoide do nosso pai e 23 nós recebemos do óvulo da nossa mãe, ok? Então, essa é a cromatina. Cromatina totalmente desespiralizada. Por que desespiralizada? Porque a molécula de DNA, lembra aquela dupla hélice, né? Ela tem que estar pronta para quê? Para se abrir e produzir o RNA mensageiro na transcrição, dentro do núcleo. Lembra? Esse RNA mensageiro nas células eucariontes, ele vai para o citoplasma. E lá ele vai coordenar a tradução, ou seja, a produção da proteína que aquele gene, que é o pedaço do DNA, é responsável por produzir, ok? Então é assim, se você fosse pensar que essa célula aqui é uma célula de pâncreas, é o gene que vai produzir, vamos supor, a insulina. E a insulina é a proteína que vai ser produzida ou traduzida a partir do RNA mensageiro no citoplasma, tá? Por esse motivo que você tem uma célula em intérfase. É uma célula que ela está trabalhando, é uma célula que ela está crescendo, ela está se desenvolvendo e se preparando para entrar em divisão celular. E o termo cromatina a gente dá para esse conjunto, né, de cromossomos total da célula. Eu indiquei ainda aqui o que é o centríolo, a carioteca que envolve o núcleo e o nucleolo. Tudo bem? Bom, mas o nosso interesse hoje é discutirmos alguns termos complicadinhos. Por exemplo, eu peguei essa célula, já que ela sofreu duplicação do material genético na intérfase, num período chamado de S, o período de síntese de DNA, a autoduplicação semiconservativa, essa célula aqui está em prófase. Vamos imaginar na prófase da mitose, veja bem. Mitose é aquela divisão em que uma célula vai originar duas células geneticamente iguais. Vamos imaginar, nós somos um zigoto um dia e sofremos a primeira mitose. Somos agora duas células. Essa célula está começando esse processo, tá? Logicamente, que aquelas duas células iniciais nossas viraram mais de 1 trilhão de células de quando nós nascemos. Mas olha só, vamos pensar na prófase. O que eu tenho na prófase? Está desaparecendo a carioteca, reparem bem, está desaparecendo o nucleolo. Na verdade, eles vão se desfazendo, né? Eles vão desaparecendo daquela forma que eles tinham. Os componentes deles continuam aqui dentro da célula. Agora veja, o que eu indiquei? Par de cromossomos homólogos. Eu poderia escrever aqui, ó, par de cromossomos homólogos já duplicados. Por quê? Duplicaram no período S da intérfase. Só que esse cromossomo homólogo, repare, por que homólogo? Eu apontei este de baixo e este de cima. Por que ele é um par de homólogos? Homo, esse prefixo homo quer dizer o quê? Igual. Eles têm a mesma forma, eles têm o mesmo tamanho. Este aqui veio do pai, por exemplo. Este aqui veio da mãe. Tá certo? Aqui estaria o geneazão. Aqui estaria o geneazinho que você ouve falar em genética, ok? Tá? Só que, veja, aqui eles já foram duplicados. E estão espiralizando. Então, nós chamamos de cromossomos homólogos, porque um veio do pai e um veio da mãe. Mas repare, a forma cromossomo mesmo
nós vamos encontrar aqui nessa fase que eu chamei de metáfase. Repare um pouquinho. Olha aqui, onde está a carioteca na metáfase, pessoal? Ela havia começado a desaparecer na prófase, desapareceu. Onde está o nucleolo? Também já não está mais presente ali. Agora, repare que eu coloquei o par de cromossomos homólogos, que estava espiralizando ali na prófase, já na sua máxima espiralização. Isto é característico de fase de metáfase. E se vocês repararem ainda, vocês encontram os centríolos aqui duplicados nos polos da célula, tá? E mais, hein? Repare que essas aqui, ó, são as chamadas fibras do fuso, tá? Qual o papel dessas fibras do fuso? Quando for na próxima fase, que é a anáfase, ele vai justamente separar. Vai separar quem? Vai separar essas duas cromátides aqui, ó. Tá vendo? Que cromátides? Olha aqui embaixo, eu chamei de par de cromátides irmãs. O que é o par de cromátides irmãs? Como cada cromossomo homólogo, que esse aqui é um homólogo, só que ele está duplicado. Esse aqui é o outro do par homólogo, também duplicado. Então, essas duas são aquelas que nós chamamos de par de cromátides irmãs. E elas são geneticamente iguais. Por quê? Quando essas células se separarem em duas, cada célula irá receber o mesmo gene azão que estava aqui, vai um para cada célula. Por isso que você vê aqui, ó, uma fibra do fuso desse lado e uma fibra do fuso desse. Porque essa fibra do fuso ela vai se encurtando e vai arrastando, separando as cromátides irmãs na próxima fase, que é a anáfase. Ok? O que me interessa agora é lembrar, o cromossomo homólogo, quando ele se duplica, ele passa a ser formado por um par de cromátides irmãs. Vocês entenderam? Tá? Não deixou de ser par homólogo. Ó, o par homólogo está aqui, mas ele está duplicado e agora na metáfase ele está o mais curto e grosso possível. Ele está o mais corável possível, tá? Porque isso tudo é corado. Na hora que você vai olhar uma célula microscópica, ele precisa estar corado para que a pessoa enxergue. E para que monte, vocês devem se lembrar. Lembra do cariótipo? Quando a gente recorta os cromossomos e coloca todos eles em ordem, e daí dá até para a gente detectar aquelas aneuploidias, como síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, né? Pessoas que têm um cromossomo a mais, estão lembrados? Né? É nesta fase aqui que geralmente, né? Ou geralmente não, é nessa fase que a gente fotografa para poder montar o cariótipo, né? Com todos os cromossomos organizadinhos, tá? É a metáfase com a máxima espiralização. Agora veja bem. Quando eu olho, então, um par de cromátides irmãs completamente espiralizada, ou seja, mais curta e grossa, eu não posso me esquecer que, na verdade, vejam como eu representei a cromátide aqui, ó. Tá vendo que essa espiralzinha dentro dela? Isso está mostrando para vocês o cromossomo naquela fase de cromatina lá. Lembra? Quando ele estava ainda todo desespiralizado? Só que isso aqui eu estou mostrando em um. A cromatina era o coletivo, era o conjunto dos cromossomos. Só que aqui você está vendo, então, um fio do cromossomo se chama cromonema. Por que cromonema? Porque cromonema quer dizer fio corável. Assim como cromossomo, volta aqui em cima, ó, soma corpo, corpo corável. Por que aqui é corpo corável? Porque aqui ele está curto e grosso. Vai parar mais corante nele, ele fica mais visível. Por isso que eu posso montar o cariótipo e contar quantos cromossomos eu tenho nessa célula, se tem algum cromossomo a mais ou não, tá? Quando ele está na forma de corpo, quer dizer, quando ele está densamente espiralizado. Mas o fio que espiralizou se chama cromonema. Agora, eu não posso esquecer também de uma coisa. Se eu fosse olhar num aumento maior, tá? Eu veria que este cromonema é, na verdade, uma dupla hélice do DNA. Lembra daquele modelo de Watson e Crick? Que em 1953 ele foi descoberto, tá? A dupla hélice DNA forma o cromonema, ok? Então, alguns conceitos importantes. Lembrando, cromatina, conjunto de cromossomos desespiralizados, de todos os cromossomos na célula, par de cromossomos homólogos, um veio do pai, outro veio da mãe, tá? Cromossomo duplicado na intérfase atingindo a máxima espiralização, significando corpo corável. Por que corpo corável? Porque ele é um fio que se espiralizou e que era um fio corável, tá? E aqui eu marquei para vocês cromátides irmãs. O que são as cromátides irmãs?
quando cada cromossomo do par de homólogos, lembrando que nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Só que nós temos assim, ó, nós somos 2N igual a 46 cromossomos, não é isso? Não é isso o nosso número diploide? Pois é, esse 2N igual a 46 é formado por 44 cromossomos, que nós chamamos de autossomos, tá? Mais os cromossomos sexuais. Repare uma coisa, isso determinaria, né, uma mulher, tá? Então veja que mesmo da mulher, o par sexual é um par de cromossomos homólogos, tá? Agora, não se esqueça também, por outro lado, que nós homens somos 2N igual a 44 cromossomos autossomos, que são homólogos, tem a mesma forma e tem o mesmo tamanho. Só que nós homens temos dois cromossomos diferentes, tá? Um X e um Y. Tá? Então nós homens somos determinados por dois cromossomos sexuais diferentes. Tá? Então esse X e esse Y, ele vai compor o par heterólogo, né? E é o par heterólogo que vai ser determinante dos caracteres sexuais masculinos. Ok, pessoal? Então, era essa aula que eu queria dar para vocês. Reparem, assistam mais uma vez, são muitos termos parecidos, tá? E fiquem firmes nesses conceitos. Por quê? Isso aí é muito presente em todos os vestibulares importantes que vocês vão prestar, ok? Então, eu espero que vocês façam um bom vestibular, façam uma boa prova e aproveitem nossas aulas, vejam as nossas aulas do YouTube da Oficina do Estudante, que vocês vão ver que legal, como tem muitas dicas importantes, tá? Pontos importantes que são dicas importantes para vestibular. Porque o vestibular ele é criativo, ele é muito criativo, mas tem pontos do vestibular que se repetem. E são esses pontos que a gente tenta aqui na oficina rever com vocês para poder ajudar vocês nessa prova, ok? Espero vê-los na universidade ano que vem. Muito obrigado, Heitor. E dá um joinha para nós lá depois que vocês assistirem essa aula, ok? Se gostarem, é óbvio. Tchau.